Caras alunas, caros alunos, dando continuidade à nossa sequência de anexos, vamos partir agora para a ética da relação ou a ética do diálogo. Assim, o anexo número 5 será a ética da relação e aqui neste vídeo ainda o anexo 5A, que vai ser o primeiro grande filósofo da relação e do diálogo, que se chama Franz Rosenzweig. Vamos lá, juntos. Desde os pré-socráticos, a Jônia, até Jena, a filosofia falou. Nós nos deparamos com uma filosofia monológica. A partir de Jena, com Hegel, nós vamos nos colocar diante de uma síntese, e esta síntese vai ser dialogal, esta síntese vai ser relacional. O critério moral aqui, então, vai ser a relação. A relação é fundadora e autofundante. Ela se autofundamenta e fundamenta, vamos dizer, toda a realidade. Vamos estudar aqui três grandes filósofos judeus, Franz Rosenzweig, Martin Buber e Emmanuel Levinas. E por isso, contrariamente ao monismo do ser, como já bem ouvimos, aristotélico, eles vão quebrar este monismo do ser, este primeiro ser, depois o resto, este ser que vai fundamentar um pensamento e uma ação, quer dizer, um pensar, um agir e um fazer, de acordo com ele, e a moralidade vai estar aí dentro, no caso do agir, ok? Agora a situação é outra. Agora tudo fica diferente no nível da fundamentação. Parte-se sempre de uma síntese, e de uma síntese ou histórica ou antropológica e histórica como fundamento de tudo. É o que nós vamos aqui estudar. Para entendermos isso, nós temos que ver que o modo de abstrair também vai mudar. Muda bastante. Por quê? Porque nós estamos diante de uma concepção onde os três filósofos e a relação, a filosofia da relação, a filosofia dialógica, a filosofia do diálogo, aquela filosofia que fala, mas que também escuta e fala e escuta, nasce num contexto histórico diferente do contexto grego, que é o contexto judaico, ok? Então, vamos ver então, aqui num primeiro momento, como o pensamento judaico é e se coloca diferentemente do pensamento grego. Quais são as categorias que nós temos que levar em consideração para entendermos estes filósofos do século XX que correspondem, que são os grandes representantes da filosofia judaico contemporânea? Existem outros, mas vamos estudar os três. Assim, vamos partir para entender, fazer esta distinção entre o pensamento grego e o pensamento hebraico, daquilo que é mais fundamental em se tratando da filosofia, ou seja, a palavra, ok? A palavra em grego é logos, a palavra em hebraico é dabar. Qual é a diferença? Logos é razão, porque não se fala antes de pensar, quer dizer, pensamento e razão e dito e dizer vão juntos. O dizer é fundamentalmente racional.
Diferentemente do logos grego, o dabar hebraico é ação, não é razão, mas é ação. Fala-se em cima da realidade, fala-se agindo. Quando Deus cria, ele fala. Quando Deus fala, ele cria. O falar de Deus é o criar, é a criação. Ok? Então, ele fala, o judeu fala em cima da ação, dentro da ação. Por isso, a palavra para o judeu, para o pensamento hebraico, no pensamento semita, dentro, digamos, desta mundividência, ela tem uma eficácia própria. Ela fala-se para, né? Ela possui uma eficácia. Depois que se fala, o mundo fica diferente. Depois que se diz, a realidade vira. É esta força, digamos assim, da palavra não só pensar, mas também agir. Não é à toa que grandes filósofos judeus foram filósofos da praxis, né? Na história da filosofia, ok? Então, a primeira distinção é esta. O logos é racional, o logos é inteligível, é intelecção, ok? É intelecção e racionalidade. O dabar, quer dizer, a palavra hebraica é ação, é agir, é fazer, não é? É dinamicidade, né? No sentido de mãos e pés, de colocar em função alguma coisa. Eu abstraio, isso se chama abstração concreta dentro do judaísmo, não é? Ok? Uma outra categoria é justamente a categoria da essência. O logos é essencial, não é? É aquilo que faz com que algo seja ele, o pensamento na realidade, ou abstrai-se a realidade, é abstrato. Né? E o dabar hebraico é existencial, é existência pura nesse sentido, e é concreto. Uma distinção com relação ao tempo. O logos é cíclico. Lembrem-se de Ulisses, não é? Ele deixa a terra, vai, ok, viaja, mas a cabeça fica lá. A cabeça fica na terra, é o cachorro, é a saudade. Então, enquanto não volta, não está satisfeito. É o eterno retorno. O hebraico é diferente, o pensamento do tempo hebraico é linear para frente. Abraão, não é Ulisses, mas Abraão, sai da tua terra, diz Deus a Abraão, e vai para onde eu te mostrar, né? Vai para a terra que será a sua terra da promessa e da posteridade, não é? É ali que você vai, e não olhe para trás, é diferente, não é? O eterno retorno e a linearidade hebraica. Não é porque... É o porquê grego, do logos grego. Por quê? O hebraico, para quê? Para onde? Não é causal. Veja que a importância fundamental de uma metafísica, mas é teleológica, é final, é para frente. É le but, né? O francês diz, é o fim que é importante. O caminho é este, não é? Não é o caminho cíclico, mas o caminho linear. Caminho reto, uma visão de tempo completamente diferente. E, para terminar, nós vamos ter um pensamento absolutamente estático na Grécia e um pensamento absolutamente dinâmico, simbólico, histórico e não atemporal, como é o pensamento grego, ok? Então são essas grandes categorias que nós temos que levar em consideração na mudança da nossa reflexão. Nós vamos agora refletir em cima da existência, pensar a existência dentro da existência. Isto muda muito, né? O pensamento que até então nós viemos, por assim dizer, traçando até aqui. Então vamos mudar um pouquinho a chave hermenêutica, a chave de interpretação da própria realidade para entendermos, e aqui já fica, digamos assim, num primeiro momento, né, a crítica que Rosenzweig, no caso, vamos começar agora, né, Aristóteles, né? Vamos agora partir então para o pensamento de Franz Rosenzweig.
não é? Pensamento deste autor. É um autor extremamente importante dentro do dialogismo, dentro da filosofia dialógica, que é a dialética. Ele é um hegeliano, no fundo, né? Ele nasce com Hegel, mas ele bibliciza Hegel, ele existencializa Hegel, ele abre Hegel dentro da existência. É muito interessante a síntese dele. Uma das maiores sínteses filosóficas da humanidade. Ele escreveu praticamente um livro que é um opus sumum, com muitos outros artigos, estudos, conferências. Ele viveu muito pouco, século XX, XIX e XX, morreu muito jovem, mas muito profícuo. E de uma eficácia enorme, digamos assim, como influência nesse sentido próprio, né, de uma filosofia judaico-contemporânea dentro de toda a tradição hebraica, de toda a tradição judaica. E eu diria, ele vai dizer mais ainda, judaico-cristão, porque ele se converteu ao cristianismo, depois se reverteu ao judaísmo, voltou, porque não viu a necessidade desta conversão, mas de qualquer forma essa questão religiosa, ela foi importante, digamos assim, na vida dele, porque ele viu uma relação entre o judaísmo e o cristianismo e o judaísmo. E é muito estudado do ponto de vista teológico pelas duas grandes religiões. Vamos lá. A obra dele, fundamental, chama-se Der Stern der Erlösung, ou A Estrela da Redenção. A estrela, ok? Quando nós lemos esta obra, nós pensamos numa estrela, mas que estrela é esta? É a estrela de Davi. O que é a estrela de Davi, senão dois triângulos, não é? Acoplados, não é? Um triângulo e outro triângulo, não é? Um triângulo e outro triângulo acoplados, não é? Dois triângulos acoplados com 6, digamos assim, ângulos, 6 pontas. Esta é uma estrela. Esta é a estrela que ele quis nos passar. Pois dentro desta estrela, ou através do símbolo desta estrela de Davi, 2 triângulos acoplados, está a realidade. Ok? Aí é a marca, a realidade é isto. E aí, como ele vê esta realidade dentro do mundo histórico judaico, né? Dentro do judaísmo histórico. Quer dizer, a base de tudo é justamente o judaísmo histórico como base de tudo, moldando, digamos assim, a realidade dentro daquilo que é dito, que é narrado, que é biblicizado, digamos assim, não é? Historicizado, porque a Bíblia, antes de tudo, é história. Não é? Quando se fala em Bíblia, é palavra e é história e a palavra histórica. Então, no fundo, é história que está aí dentro. E aí nós vamos ver, no primeiro ângulo, Deus e redenção. Deus e redenção. No segundo ângulo, aqui, né? Criação e revelação. E embaixo, nos 2 ângulos de baixo, mundo e homem. Deus, criação, revelação, mundo, redenção e homem. Estes são os pontos fundamentais da estrela, ou estes são os pontos fundamentais da história, que se dão juntos, que ocorrem juntos, no pensamento e na ação histórica, e na vida histórica, do mundo e do homem e do mundo. Estão entrelaçados de tal modo, que não há como absolutamente falar de um sem falar de todos. Esta é a grande perspectiva, não é? Por isso é um modo como o dialogismo ocorre. Para ele, o dialógico quer dizer é justamente isto, né? Que não existe um lógico sem um metalógico, não existe uma ética sem uma metaética, não existe uma física sem uma metafísica. É sempre assim, não é? Porque aquilo que eu estou vendo dentro de um certo contexto está também envolvido por outros contextos, quer dizer, dentro desta existencialidade histórica, não é? Um momento histórico
é o homem. O momento histórico é, digamos assim, o mundo. O momento histórico é justamente, não é, a criação, a revelação, a redenção. Então são momentos históricos e Deus, não é justamente esta realidade que na consciência humana e na história do mundo e do homem, que a consciência humana faz-nos revelar, nos coloca assim, digamos assim, em confronto. Por um lado é confronto, quer dizer, é oposição, por outro lado é associação. Associação e oposição é Hegel puro, não é? Hegel puro, dialética pura, mas uma dialética existencializada. Como eu falei, uma dialética biblicizada, não é? Tanto é que um dos momentos fundamentais da obra, não é? Ele vai mostrar isto, não é? Como é que ocorre, digamos assim, este momento ético, né? Como é que esta moral vai ocorrer, não é? Ele nos conta justamente, ele entra naquela narrativa de Gênesis 2, que é justamente conhecida como o pecado de Adão, né? O pecado do primeiro homem, tá? Vejam bem, quando o homem peca, não é? Quer dizer, é claro que Deus, ele cria o paraíso e entrega ao homem aquele paraíso de delícias. Ele pode tudo, absolutamente tudo, menos uma coisa, não é? Ok? Ele não pode tocar na árvore da ciência do bem e do mal. E é justamente lá que ele vai e justamente come a fruta, não é? Exercendo naturalmente levado por influências, né, da mulher, da serpente, etc. Então influências de fora, quer dizer, condicionantes, não é? E quando ele, justamente isto ocorre, ok? Deus vem e lhe faz uma pergunta, certo? Esta pergunta é fundamental, que é a pergunta dirigida não só a Adão naquela hora, ao primeiro homem, mas dirigida a todo homem, A pergunta é: onde estás? Né? Em latim, ubi es, ok? E ele, em alemão, é muito interessante que esta pergunta vai ficar, digamos assim, cheia de existencialidade, porque em alemão esta pergunta seria wo bist du, né? Onde estás, né? Mas vejam bem, esse wo alemão, onde, é o caso do dativo, não é? Quer dizer, quando eu pergunto onde está o livro, onde estão os meus papéis, os meus, digamos, né, os meus manuais, as minhas, eu falo, está em cima da mesa, é auf, né, auf die ou auf der, né, ok? Então, vejam bem, é o lugar onde, quer dizer, o lugar do dativo, é o lugar, o wo significa lugar, o wohin, né, é para onde, o wo é onde, ok? Então, esta pergunta, ele traduz assim, de uma maneira estupenda. Wo ist dein Du? Onde está o teu wo? Wo ist dein wo? Onde está o teu onde? Olha que tradução bonita. Onde está o teu onde? Em outras palavras, quando Deus se apresenta ao homem depois do pecado, né, depois da queda, ele pergunta ao homem, né, onde estás? Quer dizer, onde está o teu onde? Quer dizer, qual é o teu lugar? O que houve aí? Houve uma reviravolta na relação, houve uma dificuldade na relação, houve uma relação que passou a ser a anti-relação, quer dizer, o homem querendo se colocar no lugar de Deus, ok? E aí, qual é a resposta humana? A primeira resposta é fundamentalmente dialógica e existencial. Ele se autodescobre, ele sente vergonha e percebe-se nu, não é? Percebe-se vazio, percebe-se sem apoio, percebe-se fora da relação. Ok? E é este sentimento, é esta perspectiva que faz com que o homem, ao se perceber fora da relação,
ele vem à tona na cabeça do homem, na sua estrutura, a questão da responsabilidade. Então ele sente a responsabilidade de retornar, de voltar, né, à realidade. Esta volta da realidade é a base, digamos assim, é o fundamento para toda a estrutura moral. Quer dizer, o homem sai da relação ao pecar, ele desfaz a relação, esta é a possibilidade humana, e ele volta à relação através da vergonha, através de um sentimento, vamos lá, né, de uma percepção, né, de que está fora da relação e que não pode ser. Então vem a responsabilidade pela relação, vem a responsabilidade ética, vem a responsabilidade moral. Bom, gente, é o que eu posso falar assim, né? Este é o resgate ético, este é o resgate moral dentro de um contexto relacional histórico que Franz Rosenzweig nos faz ver. É isto que eu queria deixar aqui como síntese para todos vocês. Muito obrigado.